aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de algoritmo genético. Nessa videoaula nós vamos falar sobre o operador de mutação. E a gente vai falar assim, o que é um operador de mutação, como que ele deve interagir, quais as probabilidades envolvidas com esse operador. E a gente também vai falar um pouquinho sobre um operador de mutação dirigida, que pode ser uma opção para quando a gente está tendo convergência genética da nossa população. Vamos lá. Bem, primeiro vamos falar do operador de mutação, né? Normalmente ele é executado após o operador de cruzamento e atua sobre os filhos gerados. Mas em algumas implementações a gente pode ter a opção dele ser executado quando o operador de cruzamento não é executado. Então, se a gente tem uma probabilidade, por exemplo, de 80% para executar o operador de cruzamento, quando a gente faz um sorteio, ele vai optar por usar ou o operador de cruzamento com 80% ou o operador de mutação com os 20% restantes. Então a gente coloca isso aí na programação mais ou menos numa condição, né? Se executa um ou então executa o outro, né? Então vamos lá. Existem duas probabilidades associadas a esse operador. Isso é muito importante porque às vezes isso fica meio confuso em alguns textos que a gente lê. A probabilidade de ser aplicado em um determinado indivíduo, num determinado cromossomo, né, que inicialmente é em torno de 20%, essa probabilidade ele diz se o operador de mutação vai agir ou não vai agir em um determinado cromossomo, em determinado indivíduo, tá? Então, quando a gente tá verificando a probabilidade é se ele vai agir ou não vai agir, beleza? E a outra probabilidade ela está relacionada ao gene sofrer mutação. Esse sorteio é executado a cada gene do cromossomo, cerca de 1 a 0,5%. É muito baixinha a probabilidade dele executar. Imagina que a gente vai fazer um random de 0 até 100, somente vai ser executado se o número for menor ou igual a 1, entendeu? Se a taxa de mutação for alta, o algoritmo vira aleatório. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente só pode aumentar essa taxa de mutação se a gente estiver sofrendo uma convergência do algoritmo genético e a gente quer adicionar diversidade na população. E essa taxa também que a gente aplica a cada gene, por exemplo, eu vou aplicar primeiro a primeira probabilidade. Eu tenho um indivíduo, eu vou aplicar mutação nele? Vou. Então vamos supor que se decida dentro do sorteio lá, com 20% inicialmente de possibilidade de ser selecionado, ele foi selecionado. Aí beleza, então agora cada gene desse indivíduo eu vou sortear um número de 0 a 100 com uma probabilidade de 0,5 a 1% de fazer mutação naquele gene ou não, entendeu? Aí como se faz a mutação, isso vai depender do tipo do cromossomo que a gente está utilizando. Se for binário, a gente pode optar simplesmente por fazer a inversão do gene, né? Se ele for, por exemplo, categórico, a gente faz um sorteio dentro dos indivíduos que podem fazer parte da categoria. E tem um exemplo que a gente passou também no vídeo anterior, quando a gente tem, no caso, um operador baseado em sequência, que para fazer o processo de mutação a gente tem que sortear dois elementos, que aí a gente faz a troca de posição dos elementos, né? Só nesse caso que a gente tem que fazer o sorteio exatamente de duas posições para fazer a mutação, beleza? Bem, para cada gene é feito um sorteio com probabilidade 0,5 chance de inversão. Tem algumas implementações que, de acordo com o número de genes do cromossomo, ele sorteia aleatoriamente 1, 2 ou 3 genes e nesses genes sofre o processo de mutação. O mais usado é esse que eu estou explicando agora, onde a gente tem a probabilidade fixa por cada um. Mas ele também consome um tempo alto de execução, porque você tem que fazer o sorteio da probabilidade para cada gene do seu cromossomo. Beleza? Vamos lá então, próxima etapa. Ele é responsável por adicionar diversidade genética na população. Ele funciona como heurística exploratória, injetando novos cromossomos na população, né? E permitindo que o algoritmo busque soluções fora dos limites definidos pela população inicial. Então, assim, a gente tem aquela diversidade toda que a gente tem falado a todo momento no início, quando a gente joga
várias soluções aleatórias dentro do conjunto de solução e a gente vai tentar fazer com que essas soluções convirjam em uma solução que pode ser uma boa solução ou pode ser até a melhor solução dentre todas, né? E quando a gente começa a ter uma convergência genética, principalmente quando a gente começa a ter essa conversão muito prematuramente, isso pode ser prejudicial e a gente não conseguir alcançar outros pontos que poderiam ter a melhor solução do problema. O de mutação justamente ele faz isso, ele dá um saltozinho, né? Porque quando a gente pega dois elementos e faz o cruzamento, normalmente a posição que ele vai estar vai ser entre esses dois, que eu estou fazendo uma mescla desses dois indivíduos. Agora, quando eu pego um indivíduo e faço uma mutação nele, significa que eu jogo ele fora de um ponto, eu faço um indivíduo totalmente diferente com a mutação, ok? A taxa de mutação deve ser determinada de acordo com o problema que está sendo resolvido. Uma boa prática é fazer com que essa taxa varie no desenrolar do algoritmo. Então, normalmente, a gente começa com uma taxa de mutação bem baixinha, né? E à medida que a gente vai tendo a convergência genética ou que o algoritmo vai evoluindo, a gente aumenta essa taxa de mutação. Uma boa prática seria aumentar essa taxa de mutação quando a gente está havendo convergência genética e não com o desenrolar do algoritmo, né? Que talvez a gente não está conseguindo fazer a convergência genética, né? E a gente aumenta a taxa e a gente acaba prejudicando ainda mais para conseguir a convergência genética. Então é bom sempre fazer, de tempos em tempos, fazer a avaliação da convergência genética e se essa convergência estiver ocorrendo, aí sim aplicar mais uma probabilidade maior para o operador de mutação agir. Para Heisenberg, se mais de 1/5 das mutações forem bem-sucedidas, devemos aumentar a taxa de mutação. Isso também é uma avaliação que a gente pode fazer. Se a gente gera, a partir da mutação, indivíduos melhores, então se a gente consegue ver que a avaliação melhorou quando a gente fez a mutação, então a gente pode, seguindo essa regra, aumentar também a taxa de mutação. A taxa de mutação vai depender da representação, então não adianta a gente pensar que eu usei tal taxa de mutação num problema e agora eu vou usar essa taxa de mutação que ela vai resolver o meu problema. Não é assim que funciona. Vai depender da representação e do problema que a gente estiver tratando, beleza? Bem, o operador de mutação dirigida, né? Então esse operador começa a agir depois de um determinado número de gerações e busca nas N melhores soluções um padrão que determina a bagagem cromossomial comum. Então assim, como vocês podem ver na figura, a gente escolhe um determinado número de cromossomos e a gente consegue, através da avaliação, verificar que a gente tem alguns genes que eles se repetem ou 100% dos cromossomos ou como esse aqui em algumas partes, né, na maior parte deles. Então uma opção é que a bagagem comum possa ser determinada não só pelos 100% dos genes, mas também por cerca de 2/3 ou 4/3, como é nessa opção aqui azul aqui, né? Então assim, por que a gente tem o operador de mutação dirigida, né? Porque o operador de mutação dirigida, ele faz quando a gente está tendo a conversão genética, ele altera exatamente os genes que estão mais se repetindo para a gente conseguir uma diversidade maior da nossa população. Porque esses genes que estão se repetindo, normalmente ele traz aquela carga de herança genética que está vindo dos elementos. Então a gente quebra isso e pula para outros pontos do conjunto de solução. Então assim, quando a gente aplica esse operador, normalmente a gente tem uma tendência a dar saltos bem diferentes de um operador de mutação simples, entendeu? Então assim, ele adiciona muita diversidade na população, evitando a convergência genética. Tende a produzir indivíduos ruins. Por que ele tende a produzir indivíduos ruins? Isso é importante a gente entender também. Por quê? Como eu estou pegando os melhores elementos e eu estou olhando os genes que mais se repetem, consequentemente, se eu alterar esse gene, eu vou gerar um indivíduo ruim, eu vou piorar aquele indivíduo. A intenção não é a gente tentar conseguir indivíduos melhores. É lógico que a gente pode acontecer essa situação, mas a intenção nossa é adicionar diversidade na população, é fazer com que as nossas soluções elas saiam do ponto e consigam chegar em outro ponto diferente, tá? É importante determinar quando parar de usar o operador. Uma solução simples é eliminar o número de indivíduos criados, limitar o número de indivíduos criados pelo operador.
Então a gente tem que determinar assim, olha, agora eu estou precisando usar esse operador, que eu tive uma convergência genética do meu algoritmo, eu preciso usar ele. Então a gente aplica ele por um determinado tempo, gera um número de indivíduos a partir dele e a partir dali a gente para de usar, porque a gente, digamos assim, a intenção nossa é ele vai convergir, e cheguei num ponto. Talvez esse ponto pode não ser o melhor. Então eu adiciono aleatoriedade na nossa população, ou adicionando indivíduos aleatoriamente criados, né? Ou, por exemplo, criando indivíduos com esse operador de mutação dirigida, que ele vai jogar indivíduos diferentes na população, espalha e tenta juntar de novo para chegar em outro ponto diferente, que talvez aquele ponto ele pode ser o ponto de solução global melhor de todo o nosso problema e não só um ponto local, ok? Bem, pessoal, o que eu tinha para falar é isso aí. Um forte abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima nossa videoaula. Um abraço.